nós temos essa nossa última mesa, Fraternidade e Amizade Social, alarga o espaço da tua tenda, o método Agir. Eu digo que essa foi a primeira das mesas que eu disse, eu já sei quem vou chamar, porque nós temos um trabalho muito bonito aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, que é a tenda do encontro, não é isso? E o nosso querido diácono Antônio Sebastião, coordenador dessa tenda, vai fazer agora a nossa parte final, e aí eu vou ficar aqui conversando também junto com vocês, depois eu tenho algumas questões a pontuar aí na moderação. Diácono Antônio, seja bem-vindo. E aí eu digo, a gente vai trabalhar nessa última parte o agir, pensando como fazer, mas aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife a gente já faz, e faz muito bem feito. Ele agora vai trazer um pouco essa história para a gente. Boa tarde, louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria estarmos aqui com vocês para partilhar um pouco da nossa experiência, que é como diz o Cântico dos Cânticos, né, uma centelha do amor de Deus. O amor são chamas de fogos, uma faísca de Javé. É neste amor, em nome deste amor, que nós estamos aqui. Então, para a tenda é encontro. Então, para eu não apresentar sozinho, e não ter o risco aqui de esquecer algumas coisas, eu quero chamar aqui duas pessoas para me acompanharem aqui. Posso chamar? Então, eu quero chamar Roseli, que está sempre conosco, fica aqui do nosso lado. Vou pegar uma cadeira aqui para ela. E quero também chamar Enildo. Ele não quis vir não, mas ele está bem representando nos irmãos e irmãs que ficam em situação de rua também, de bermuda. Ele está até com camisa. A tenda do encontro é isso. E a gente vai apresentar. A mulher fica no centro, por favor. A tenda é o nome feminino, né? Isso, o primeiro é o documento. A nossa apresentação vai ser em 3 pontos. O primeiro vamos apresentar o agir, não é? Que é isso. Essa é a primeira parte, onde apresenta 3 propostas para a nossa reflexão. E em seguida iremos apresentar a experiência da tenda e apresentar, né, o itinerário da nossa tenda. E estamos aqui como aqueles discípulos de Emaús, né? No agir depois do encontro com a palavra. A primeira realidade, tristes, cabisbaixos, derrotados, e Jesus entra, ilumina com a sua palavra, né? O Padre Fábio trouxe isso muito, né? O ver, o julgar e o agir. Então, os discípulos, Jesus viu a realidade, Jesus julgou a partir da palavra, iluminou com a palavra de Moisés, e passando até os profetas, até o Salmo, celebraram a Eucaristia e depois eles caíram no mundo para falar daquela experiência com amor que ressuscitou. Então, a gente ficou feliz porque no 3º capítulo fala exatamente da tenda. Foi uma surpresa para nós. Alarga o espaço da tua tenda. Eu gostaria de chamar uma amiga que acompanha a tenda junto com o seu companheiro aqui. Ela é Natália, para ela fazer a leitura. Ela é da Igreja Anglicana do Brasil. Ela pode ir aqui para ler essa leitura para a gente. É assim que a gente faz lá na tenda. E vamos tecer os comentários a partir do texto, do contexto. Por favor, microfone. Isso. Isso, por favor. Isso. Isaías, capítulo 54,
do versículo 2 ao 4. Jerusalém restaurada. Aumenta o espaço de sua tenda. Estenda sem medo a lona. Estique as cordas. Finque as estacas, porque você vai se estender para a direita e para a esquerda. Sua descendência terá nações como herança e povoará cidades desoladas. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se envergonhe, pois você não sofrerá humilhação. Você esquecerá a vergonha que passou na juventude e nunca mais se lembrará da vergonha do seu tempo de viúva. O profeta Isaías, o profeta da esperança, ele convida à alegria. O povo que estava no cativeiro da Babilônia recebe agora de Deus, por meio do profeta, esse chamado a voltar para Jerusalém. Jerusalém não será aquela humilhada, estéril, sem dar frutos, filhos, o seu povo pobre e humilhado. Volta, alarga as cordas da tua tenda. Vai ser tanta gente que não vai caber mais dentro de casa, dentro da tua pequena tenda. Então, por favor, é nessa perspectiva, não é? É preciso entender esses três elementos da alargar a tenda. É preciso entendê-las de modo que possamos proteger também aqueles que ainda não se encontram fora do espaço, mas que se sentem chamados a entrar. A tenda é muito bela. Ela não tem portas, né? E você pode entrar por qualquer lado. Você pode ampliar a sua tenda, tanto para frente, para trás, direita e para a esquerda. Significa acolhimento. E aí o texto coloca, né? Voltar ao primeiro, são três elementos, né? que se coloca, né? O primeiro, as lonas, né? que abriga da chuva, do sol, da poeira, protege do calor de dia e das tempestades à noite. O segundo elemento são as cordas, que devem equilibrar a tensão necessária para evitar que a tenda se debilite com frouxidão, se enfraquecendo, né? Aí vem um vento e pode deixar a tenda no chão, ou cair à noite na hora que você esteja dormindo, enfim. Os movimentos. O terceiro são as estacas, que dá segurança à tenda. Sem as estacas não há tenda, mas ao mesmo tempo a tenda, as estacas que devem estar no terreno, né? Aceitar, né? Receber bem as estacas. Porém, a qualquer momento essas estacas poderão ser removidas para outro lugar e a tenda ser removida em outro canto para acolher mais pessoas, acampar em outro local, né? Há uma flexibilidade nesta tenda. Ela não é estática, mas pronta para a missão a qualquer momento. E a sua missão, a missão da tenda é sempre acolher, né? Acolher o ser humano. Alargar a tenda exige acolher outros no seu interior, dando espaço à sua diversidade. Alargar os espaços das nossas tendas significa, perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limita às palavras, mas a gestos concretos. A gente se recorda de Abraão, que acolheu aqueles 3 anjos, né? Que a igreja, a patrística já vê ali a Trindade, e ofereceu os melhores, né? O melhor do seu rebanho, pão, coalhada, cevada. É lugar de acolhimento e partilha. Eram pessoas diferentes que ele nem conhecia, nem imaginava, né? Nunca tinha visto aqueles 3 homens. Nosso desafio, fala o texto, né,
destacamos algumas coisas importantes. Nosso desafio é ser ainda mais uma igreja que escuta. É o grande desafio, escutar o diferente. Este estilo de ouvir precisa marcar e transformar todos os relacionamentos que a comunidade cristã estabelece entre seus membros, bem como outras comunidades religiosas e com a sociedade como um todo, especialmente em relação àqueles cuja voz é mais frequentemente ignorada, com aqueles que não têm vez nem voz, os invisíveis da sociedade. E retomando um pouco a discussão que me antecedeu, Dom Helder dizia: precisamos ser diferentes, mais ou menos isso. Pensamos diferente, dialogar com o diferente. Mas dialogar não significa aceitar tudo do outro ou ter mesmo cabeça de vento. Mas, pelo contrário, convicções daquilo que somos e que temos, que oferecemos. Dom Helder era fantástico. Ele dialogava com o mundo inteiro, mas a sua convicção de ser cristão, católico, e a maneira dele falar de Eucaristia era impressionante, falar do Papa de maneira impressionante. Então, o São Dom Helder tinha esta mística, não é? Era a partir do altar que ele conseguia chegar no diferente, e não o contrário. Então, a CNBB, não é, no documento, ela nos propõe 3 dimensões do nosso agir. O primeiro seria a nível pessoal, e ela pontua aqui 16 propostas, que eu quero destacar apenas algumas, para a gente não se cansar, jamais ler isso tudo, impossível. Ele fala, primeiro é a questão do gesto concreto, você, durante a quaresma, se preocupar com a questão da coleta do Domingo de Ramos, para ofertar para a campanha da evangelização, justamente para os projetos sociais. Que na arquidiocese ou diocese ficam 60%, e para a CNBB nacional, também para projetos a nível nacional, 40%. Outro ponto é buscar e resgatar a identidade pessoal. E interessante que Dom Paulo, ele fala muito nas nossas reuniões a questão da identidade, do cristão, a identidade católica, a identidade de pessoa, ser humano, não é? A nossa identidade é fundamental, temos essa consciência. E conhecer nossas qualidades, nossos defeitos, nossas limitações. Lá na letra E, ele fala em reagir sempre como bom samaritano, ver, sentir compaixão e cuidar. Esse número não precisa nem comentários. Olhar cada pessoa com amor, a partir do que foi falado aqui, com amor. Dialogar sempre. Dialogar, também dizia Dom Helder, que não é só uma pessoa fala, só um monólogo, mas sim dialogar, você escuta, você fala, você escuta. A nível comunitário eclesial, o texto propõe 26 ações. Claro que cada pessoa, cada grupo, cada comunidade, cada paróquia, cada movimento, vai ver o que é melhor, o que se dá a partir da sua realidade. Também fala da questão da campanha de Domingo de Ramos, a coleta a nível nacional. Alargar o nosso círculo de atuação para além de nossas igrejas, sendo igreja em saída. Buscar os grupos eclesiais que cuidam dos mais vulneráveis, da nossa sociedade. Interessante que durante a pandemia diversos grupos, diversas ONGs se uniram para atuarem juntos, com a população em situação de rua. A Casa do Pão, atualmente, ela recebe e trabalha com diversos grupos sociais que dá assistência alimentar àqueles nossos irmãos e irmãs. Lutar pela igualdade de oportunidades para todos, Isso é fundamental. Voz e vez.
e não a meritocracia. Educar para o bom uso das redes sociais, que já foi falado aqui, não é? Que é um grande disseminador de violência, não é? De intolerância. Eu mesmo fui vítima, né? E não foi por pessoas de outras igrejas, do candomblé. Pelo contrário, foram os irmãos e irmãs que se dizem cristãos, que pregam Jesus Cristo e comungam toda semana ou todo dia. E praticar ecumenismo e o diálogo interreligioso como remédios para a intolerância religiosa. O Padre Fábio é responsável pelo ecumenismo na nossa arquidiocese, pelo diálogo interreligioso. A tenda, vocês vão ver depois, tem diversos grupos religiosos também, de outras igrejas. E promover pequenos grupos de ajuda mútua e solidariedade e de caridade como grupos assistenciais e de socorro aos necessitados. Nós falamos aqui da pandemia e atualmente ainda precisamos muito. E a terceira dimensão a nível social, né, a nível mais amplo. O texto coloca, o documento coloca 13 sugestões, né, para as nossas ações. Valorizar o voluntariado, o serviço comunitário, implementar e popularizar a prática da justiça restaurativa, pessoas que promoveram, né, pessoas que praticaram pequenos delitos, pessoas que precisam, né, ser reinserida na sociedade. Promover a discussão de grandes temas do momento, como a migração, o preconceito, né, homofobia e tantos outros temas da atualidade. Apoiar as instituições públicas de denúncia de crimes, de ódio e intolerância que circulam pelos países e pelos oceanos em busca de uma vida melhor e com mais dignidade. Eu estava comentando com Natália que o texto da campanha da fraternidade fala em violência contra a mulher, mas não fala na violência contra a intolerância, a falta de respeito, a violência contra a comunidade LGBTQIA+. Né? Nenhum dos pontos apresentados aqui no documento fala da intolerância, enfim, falta de respeito e violência contra a mulher, mas não fala dessas minorias. Incentivar, isso é muito importante, incentivar a atividade que conduza ao pensamento crítico e o fortalecimento à intolerância emocional e o diálogo intercultural e contribuam para um ambiente social inclusivo. Isso é muito importante, né? A questão das conhecer as ideologias que tá por trás de cada coisa, não é? Enfim, a consciência crítica é fundamental no cristão, né? Para o cristão. Isso, diante dos 13 pontos ou propostas, a gente destacou esses. E agora, assim de forma muito, né, o texto é muito simples nessa colocação das propostas, que merece ser aprofundada por cada grupo, cada pastoral e movimento. A gente agora vai passar para a experiência da tenda, tá certo? Que são outros slides. Isso aí foi Dom Fernando que foi visitar a tenda, ainda aproveitou essa foto, né? Essa aí fica na Ponte do Limoeiro, às margens do Rio Capibaribe. É tenda de Belém, isso, tenda de Belém. O Enildo está ali. Então, primeiro queremos dizer que esta tenda do encontro é fruto de diversas experiências de fé. Eu não quero trazer muito para o pessoal, enfim, mas quer queira ou que não passa, né, por essa experiência de fé, não é? Que a gente teve, que é a construção de toda uma história nossa. Por favor. É pessoal, não é? Que a gente sempre acreditou a partir de Dom Helder e de outros grupos,
não é? Essa visão de igreja servidora, essa é a nossa modelo de igreja, a partir do Vaticano II, que a igreja veio estar para servir e salvar, né? E também para desenvolver a nosso serviço, a nossa diaconia com os mais excluídos. Então a gente é a soma desses movimentos que estão aí, não é? Comunitário, comunidade eclesial de base, da pastoral de juventude do meio popular, do Prado, os padres que contribuíram com Dom Helder na década de 70 e 80 aqui na Arquidiocese, movimento de cristãos, de profissionais cristãos, né? Também a experiência a partir do missionário do campo, o irmão João, que tem um mosteiro do discípulo amado, que hoje está em Abreu e Lima. Experiência profissionais, né? Trabalhamos com usuário de drogas, com crianças em situação de rua e também pessoas idosas em situação de rua. Então, somando tudo isso, a gente foi construindo, não é, essa tenda do encontro. Então, é uma resposta e a necessidade, não é, da nossa vocação, estar a serviço. Bom, e eu queria trazer aqui essa data, porque essa data foi marcante. No ano da nossa ordenação, eu fui lá no túmulo de Dom Helder, né, no dia 29 de setembro, dos arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael, e jurei fidelidade lá no túmulo do profeta, estar a serviço dos pobres e excluídos, colocar o nosso ministério em este serviço, né? E depois que entrou com esse compromisso também ao lado dos pobres foi o reverendo Esdras, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E a gente combinou com o Pacto das Catacumbas. Em vez de ser um compromisso só, mas entre nós, a gente ampliou com o Pacto das Catacumbas o ano passado. Isso aí foi muito interessante, né? Para nosso ministério, nosso serviço. Podemos? Bom, e quando começou esta tenda? A gente se uniu depois de uma reunião lá no Palácio dos Manguinhos com Dom Macedo e o pessoal dos Samaritanos Unificados, o pessoal do Sem Terra, de uma reunião para a gente planejar como seria o serviço aos irmãos e irmãs de rua durante a pandemia. E depois dessa reunião, no dia 23 de março de 2020, a gente começou então, não é, a ir para as ruas levando quentinhas, né? E voltar um pouquinho. E a gente passando nessa região aqui vou ficar em pé, da Ponte do Limoeiro, sentido para Olinda, a gente se deparou com a realidade de irmãos e irmãs se prostituindo, né, se vendendo, se prostituindo não porque sejam prostitutas ou profissionais do sexo, mas para levar para casa o alimento, até mesmo para manter a dependência química. A comunidade LGBT e muitos usuários de drogas. Então aquilo me chamou muita atenção. E daquele dia em diante me veio a ideia da tenda, de estar ali com eles e com elas. E por isso a gente fez a experiência dos ossos ressequidos da de Ezequiel. A gente se pergunta, esse povo aí tem jeito? É porque é muito gritante, se não mexer com a gente, pelo amor de Deus. E foi aí que veio a imagem da tenda para a gente estar junto deles e delas. E isso foi em março de 2020 e, de fato, eu fiquei com o coração ardendo. Eu não estou aqui jogando confete nem inventando história, viu? Nem dando testemunhos, como se falam muitos fundamentalistas. Então, até janeiro de 2021, era aquela inquietação. E a tenda, e a tenda, e a tenda. Eu trabalhava também lá na Rua do Lima, no restaurante popular da paróquia da Piedade, com o Padre Caetano, e saí de lá, mas a ideia de continuar com os irmãos lá na tenda foi muito maior. Aí eu falei com a minha esposa, olha, eu não aguento mais não, eu tenho que ir lá, eu vou amanhã falar com o pessoal para começar essa tenda. E daí eu vi a experiência da sarça ardente. Isso eu fiz e entendi porque a sarça ardia e não se consumia. Esse texto nós já conhecemos, né?
Êxodo 3, temos que passar. E o projeto da tenda. Escrevi, não é? O projeto, apresentei a Dom Fernando, ele me deu a bênção, fui falar com o vigário episcopal da época, falei também ao pároco da época e coordenador de pastoral da época, e ia lá fazer pastoral. Isso em comunhão com toda a igreja, não é? Como diz o prefácio. E a gente, não é? Isso aí é uma imagem que nós realizamos lá, a primeira assembleia. Então, é um projeto desenvolvido junto às populações em situação de rua e vulnerabilidade social, nas proximidades da Ponte de Limoeiro, hoje no Pilar e também na João de Barros. O nome Projeto da Tenda do Encontro nos remete às tradições judaico-cristãs e outras tradições religiosas antigas, em que a tenda representava o local da manifestação da divindade. Todo o Antigo Testamento, até Samuel, fala dessa tenda, a presença de Deus no meio dos homens. E Moisés tomou a palavra e armou para ele, fora do acampamento, longe do acampamento. Havia lhe dado o nome de Tenda da Reunião. Isso. A ideia da tenda, foi um flash que eu tive, mas no momento eu não pensava muito na Bíblia, né? Veio a imagem, mas não assim com profundidade, no sentido da importância da tenda. Então, na tenda, no Antigo Testamento, a imagem da tenda é fundamental para o povo de Israel. A gente canta na salmodia: minha morada foi arrancada, removida para longe de mim, como tenda do pastor. Então, a tenda é sinal do pastor. Tenda do pastor. Então, a tenda é sinal a presença do pastor no meio do povo, das ovelhas, que precisam. A Virgem é esta tenda onde Deus habitou, a tenda de Nazaré, a Virgem. O Verbo se fez carne e acampou entre nós. Jesus de Nazaré é a tenda por excelência onde Deus habita, O Verbo se fez carne e acampou entre nós, como diz João 1,14. O ser humano é a tenda, é a morada do Espírito. Por favor. E a tenda também tem um sentido escatológico, não como fim, mas início do novo tempo, como realização das promessas messiânicas, onde o pastor vai reunir suas ovelhas, e vai também o profeta Miqueias, Malaquias fala dos pobres com relação à tenda. Em Apocalipse, eu vi o novo céu, a nova terra, eis a tenda de Deus com os homens. Apocalipse 21, 1-3. Então, a gente tem um objetivo lá na tenda do encontro. É anunciar Jesus Cristo, pela presença acolhedora, favorecendo o encontro pela escuta fraterna e pela espiritualidade libertadora, a partir dessa realidade inserida à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo, anunciar Jesus Cristo, que é amor, misericórdia e bondade, enfim. E a gente usa uma metodologia, Para todas as tendas, a gente primeiro sonda qual é o local de maior vulnerabilidade social. Escolha do lugar para iniciar as atividades no período de 6 meses. A gente não implanta, Vamos botar uma tenda ali. Não. A gente passa no mínimo 5, 6 meses visitando no mesmo dia, na mesma hora em que a tenda vai funcionar. A gente reúne quem está ali, se apresenta, também procura saber o nome deles. Visitas regulares, semanalmente. Reuniões rápidas com distribuição de lanche, depois orações breves com a população envolvida, depois a gente introduz um texto bíblico bem rápido, simples, a oração, eles pedem muita oração, até a oração que a gente não quer colocar, eles colocam, mas a gente reza com eles. A gente quer rezar só o Pai Nosso, ele pede Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, tem gente que reza o Credo e outras, para ter uma ideia.
Conversa consultiva sobre a inauguração da tenda. Depois de um tempo, vamos falando da tenda. Vocês querem uma tenda que tem tal objetivo? Aí, como seria essa tenda? E vamos construindo junto com ele. Depois, constituição dos parceiros. Esse período de 6 meses é fundamental para a gente chamar grupos, famílias ou paróquias que vão ser parceiros nossos. Como? Vão assumir, por exemplo, a cada sexta-feira, uma refeição. 120, 150 refeições. Então, é um tempo que a gente vai construindo, né, as parcerias, as atividades, etc. E depois a gente define a inauguração. Manda convites, tal, prepara uma celebração, leva uma autoridade eclesiástica, né, para dizer que a gente não está sozinho, enfim, para dar um certo peso político lá também no meio do tráfico, etc. Né? Então, tem toda uma estratégia, não é somente, né, inaugurar e pronto. Por favor. A gente, né, tem pescadores, população em situação de rua, usuário de drogas, mulheres que se prostituem, comunidade LGBTQIA+, enfim. É esse o nosso público. E também chega pessoas de outras comunidades, também pessoas das ocupações, o que chamamos favela. Né? Só o pobre mesmo, que não tem o que comer. Por favor. Então, as nossas parcerias iniciais, né? Movimento de profissionais cristãos, o MPC, Espaço Neidson, que é uma ONG que tem também evangélicos, Grupo de Oração Irmãos que Ora da RS5, Paróquia do Sol de Fátima, lá de Paulistas, amigos e amigas da tenda, são pessoas que contribuem uma vez ou outra, mas sempre contribuem, amigos colaboradores, sindicatos solidários, sindicatos bancários, Solirec, um grupo que começou na pandemia e que sempre está ajudando a gente, o Movimento de Trabalhadores Cristãos, o MTC, Grupo de Esperança do Coração, o Grito dos Excluídos e... Por favor. E depois, as atuais. Isso. O povo que está atuando e trabalhando na tenda. O pessoal da Roseli, da Pastoral do Povo de Rua, Pastoral da Criança, Igreja Anglicana, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Pastoral LGBTQIA+, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, MTC, MPC, Arquidiocese e a paróquia lá de Santo Amaro, e a Capela de Santo Amaro, aquela capela histórica, serve de apoio para nós. Por favor. Isso, Santo Amaro das Salinas. Então, a nossa dinâmica. A gente chega, né, se organiza, monta o local com água, o local da refeição, o espaço celebrativo, organização do espaço para a criança, que a gente não tinha no início, a gente conseguiu montar e é um sucesso, né, Roseli? Muito bom, graças a Deus. Inclusive também Natália, esse rapaz aqui vai lá celebrar, tocar conosco. Visite, depois que a gente monta todo o espaço, a gente sai em volta, ou seja, debaixo dos viadutos, na Cracolândia que tem lá próximo, em volta nas praças, dentro do manguezal, enfim, dependendo do local, a gente dá uma volta de 200, 300 metros, convidando as pessoas para a tenda. Dizer que lá tem água, tem a palavra, enfim, lá a gente não engana ninguém, não. Se você não quiser ir agora, vá lá para lanchar pelo menos. Não, vou escutar a palavra, mas sempre a gente está lá conversando, buscando, né? Isso é importante. E a gente faz breves reuniões para ver as tarefas, ensaio dos cânticos, né? E com temas, também a gente apresenta alguns temas, celebração da palavra. Em seguida, a gente segue o esquema do ofício divino das comunidades, daquele do Padre Reginaldo. E também utilizamos mantras, silêncio, cântico, repetição, né? Canto de repetição, porque o pessoal muito não sabe ler, os que sabem não ler, não é como a gente, né, queria que ele lesse, e a gente sempre remonta à tradição oral, indígena e africana, do candomblé, do terreiro e a tradição lá do pessoal indígena, né, que não tem. Então, sempre é tradição oral, sempre cantos breves e de repetição. E bênção e distribuição da refeição e desmontagem, né, do serviço, de toda
tenham cuidado, né, com a questão do lixo, etc. Né? A gente precisa aprofundar mais. Bom, e a gente tem o mandamento da tenda. A gente nem conhecia, nem sonhava. Por favor, Zeli. Então, esse mandamento foi apresentado, esse mesmo texto, né? Daqui, o mandamento da tenda do encontro. Ninguém é maior do que ninguém, somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém, somos irmãos e irmãos, e Deus é nosso Pai. Buscamos a paz pelo diálogo e o amor pela fraternidade. Aí lá na tenda de Belém, né? Eles assinaram o compromisso aqui, né? Quem sabia assinar o nome, né? Do compromisso com o mandamento da tenda. Isso, mais de 90 assinaturas, o diagrama está dizendo aqui. E tem, sem falar que tem as outras duas tendas, né? Essa tenda de Belém é mais antiga, tem a tenda de Nazaré, na João de Barros, e a tenda de Betânia, lá no Pina. Pilares. A tenda de Belém foi inaugurada no dia 10 de setembro de 21. A de Nazaré, na João de Barros, homenagem à Virgem e à passagem. E de Nazaré saiu o que presta, João 1, 41. No dia, foi ao contrário, 7 do 10. A primeira 10 do 7, a outra 7 do 10, e a outra foi em maio, lá, o ano passado, lá no Pilar. Né? Tá bom? Tá bom, pronto. E aí foi o primeiro dia que a gente foi visitar. E o texto era das barcas. E deixaram as redes e seguiram a Cristo. No dia 23 de janeiro. Por favor, pode passar. E aí foi na sexta-feira santa. Primeiro dia que eu usei túnica para celebrar lá esse momento da morte do Senhor com eles, lá na Ponte do Limoeiro. Dona Macedo foi comigo uma vez visitar o Manguezal. Quem quiser visitar a situação pesada. E uma coisa que a gente lá sempre sabe o nome de todos eles. E isso é fundamental. Procura qual é o seu nome. Quando sabe, a gente repete, cada um do seu nome, seu nome, seu nome, seu nome. E tinha uma que faleceu no dia 23 de dezembro, lá no Manguezal. Aí toda vez que ela me via, ela estava na... Eu encontrei pela primeira vez na tenda de Nazaré, aqui no João de Barros. E ela foi para o Manguezal, usar drogas lá, enfim. Aí quando ela tomava um, dizia, opa, diga. Olha, diga aí qual é o meu nome, diga. Verônica. E isso marcou profundamente ela. Ela, toda vez, ela perguntava, na frente de todo mundo, e dizia que eu sabia o nome dela. O pastor conhece as ovelhas pelo nome. Isso dá dignidade, né? Escuta e atenção, respeito. Isso para a gente é fundamental. Saber do nome. Onde a gente está, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ele me chamou de tudo. Cardeal, papa, bispo, presbítero, pastor, menos de diácono. Lá você me chama de padre. É só passar um pouco. E aí foi a inauguração. Podemos passar rapidinho. Isso aí pode passar. Isso aí foi uma das festas de Natal. A gente também faz todo mês aniversariante do mês. No final do mês, leva um bolo e presentes para os aniversariantes. Não é? E nas festas, fazemos campanhas para cestas básicas, brinquedos para as crianças, enfim, partilha. E lá a gente, enquanto vai passando, eu vou falando, viu, minha gente? Aí tem lá a gente não quer fazer caridade e a gente não quer fazer a ação social. A gente quer construir comunidades. Para a gente é fundamental. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A assimilação da vida e morte de Jesus é norma para a vida da comunidade. Essa norma também é maneira de agir da comunidade. A norma é ser como Jesus em toda a sua capacidade de amar, dar a vida. Amar consiste em acolher e pôr-se a serviço dos outros, a fim de dar-lhes dignidade e liberdade. Jesus lavou os pés. Lavando os pés, se fez servo e fez dos discípulos amigos e senhores. Liberdade sem limites.
sem discriminação alguma e com sumo respeito à sagrada liberdade de cada ser humano. Vamos rezar por Lula e por Bolsonaro. Vamos. Porque Jesus lavou os pés até de Judas, respeitando a sua sagrada liberdade de entregá-lo ou não à morte. Isso, Jesus lavou os pés de Judas, respeitando a sua sagrada liberdade de traí-lo ou não. E São João diz lá, e Judas saiu com um pedaço de pão na mão, a vida de Jesus. A vida de Jesus nas mãos de Judas. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, só das tuas cidades na terra que Javé teu Deus te dará. Não endurecerás o teu coração, não fecharás a mão para o pobre. A gente quer construir comunidade. Em verdade, eu vos digo, cada vez que fizestes isso, um desses meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Ou seja, a comunidade é dos pobres para os pobres, lugar da presença de Jesus. Pois os pobres os tendes sempre entre vós, ao passo que a mim não tereis sempre. A relação comunidade e os pobres, os quais não são o termo de atividade voltada para o exterior. Ou seja, a ação para os pobres não é algo exterior à ação da comunidade cristã, como se estivesse fora do grupo cristão. São considerados como estado dentro da comunidade, porque pertencem à comunidade ou porque são acolhidos por ela. A comunidade está separada do mundo, mas nunca dos pobres. A comunidade não se distingue dos pobres, é comunidade de pobres que se amam. Por meio da partilha expressam por meio da partilha a expressão do amor. Supera a sua condição de oprimidos. O amor que torna Jesus presente na comunidade se identifica ao seu amor e necessariamente amor mútuo. O amor que integra e cria comunidade de iguais. Por isso, os pobres não podem ser objeto externo da atitude da comunidade. O amor não consiste em dar esmola, mas consiste em acolher, admitindo a própria mesa e a própria intimidade. A esmola é de cima para baixo, humilha. O amor é de baixo para cima, que eleva, que dignifica. É dessa forma que os pobres haverão de estar sempre entre os discípulos de Jesus. Repito, nós não queremos na tenda fazer caridade, dar cesta básica, dar quentinha. Não. Isso acontece. Uma maneira de construir a fraternidade. O rico e Lázaro. Pai Abraão, manda que Lázaro venha a mim. O rico reconheceu Deus como pai, mas não reconhece Lázaro como irmão. Ele tinha 5 irmãos, o 6º era Lázaro, ele seria o 7º. A mesa estaria perfeita, mas ele insistiu em ficar na imperfeição. Não reconhecer que o outro é seu irmão. E o irmão do filho pródigo. Pai, esse teu filho, reconhece o pai como pai, mas não reconhece o outro como irmão. A gente poderia fazer o título Evangelho do filho mais velho, e não do filho pródigo. Não reconhecer o outro como irmão, não é? É a falta de fraternidade, é a falta de amor. Isso, para nós, foi uma descoberta, revisitando o lava-pés, o amor-serviço. Nem a melhor intenção de querer fazer bem ao outro nos deve colocar acima do irmão. Nunca deve nos colocar acima. Por quê? Se colocar acima do irmão, significa colocar-se acima do próprio Deus que veio para servir. Isto, para nós, foi uma redescoberta muito grande. Então, na tenda do encontro, nós queremos formar comunidades de iguais. Até eu digo, olha, padre aqui, cria asa, diga, ei, padre, baixa a bola. Porque nosso papel é servir, ser irmão um do outro. Essa é a nossa intenção lá na tenda. Até Enildo fez um hino para a tenda, né, Enildo?
Venha, venha. Emildo participou do nosso concurso cultural musical, né? Traga aí a música. Eu tenho incrível capacidade de esquecer as letras, inclusive das músicas que eu faço. Aí eu teria que filar ali. Isso foi a assinatura do mandamento da tenda. Pronto. Agora eu queria passar tem um vídeo no final. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Né? Bom, pessoal. Bom, pessoal, ele me chamou aqui de surpresa, mas tudo lá com ele é surpresa e a logística, assim, você fica impressionado, como está tudo pronto na hora. Acho que Deus atua. E eu fui só como pastoral povo de rua, para fazer parte da visita que ele faz antes, convidando o pessoal de rua. E acompanho ele nessa visita, mas quando chega lá, tem milhões de outras coisas para fazer. É impossível você se lembrar que é pastoral do povo de rua só com aquela função. Você vai ficar com criança, você vai ajudar na celebração, você vai ler, você faz tudo, você se envolve. Porque, na verdade, o que mais empolga é você poder ajudar aqueles irmãos que não escutam nada sobre Jesus em canto nenhum, e ali ele se sente aberto a ir ali. Numa tenda, numa coisa aberta, quase na rua, igual eles vivem na rua, e eles se sentem bem. Ontem a gente teve uma reunião que a gente faz mensal, e a gente perguntou sobre isso aqui, né, sobre o mandamento, se a tenda estava cumprindo o mandamento. Está cumprindo tão bem que eles, na função, ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Tão bem que ele disse, olha, eu sou tímida, mas aqui eu tenho coragem de falar, porque aqui ninguém vê minha roupa, ninguém me vê, é todo mundo igual aqui. E o gesto de caridade que a gente faz, porque a gente se sente irmão, eles já extrapolam para fora. Eles já, onde eles estão, também estão fazendo a mesma coisa, ou seja, não é só ali. O que eles aprendem ali já estão passando para fora. Então, como quando eu entrei na pastoral, eu achava que eu também era mais beneficiada do que eles próprios, na tenda é a mesma coisa, porque você se sente em família. Como eu disse também em reunião, a gente se sente, não é nem só irmão, é família. Família, a gente tem a primeira, que é a de sangue. O resto são as que a gente vai participando. E lá, todo mundo se sente assim. Pelo menos eu me sinto, a gente que ajuda se sente, e eles se sentem conosco, porque eles também ajudam. Eles não só ficam na espera, eles também ajudam. Então, é maravilhoso. Estou aqui de surpresa, mas espero que tenham entendido. Antônio, estou na frente dele, Antônio, cuide da sua saúde, porque ele vive ligando, você estou tão estressado, estou esgotado fisicamente. Uma rede de apoio, né? Mas é muito trabalho, porque são 3 tendas, uma na terça, uma na sexta e uma no sábado, né? E é o antes, durante e o depois que você tem que fazer, né? Eu venho pontualmente, porque eu moro lá no Cabo de Santo Agostinho, né? Então eu venho alguns dias pontualmente, né? Aí venho com Natália, que ajuda com as crianças também lá na tenda de Nazaré, na sexta-feira, né? Mas a gente vê, por exemplo, que muitos desses atendidos hoje são, na verdade, os protagonistas. Eles vão buscar as cadeiras, eles montam a tenda, ajudam na limpeza, ajudam na organização. E para pegar gancho aqui com o padre Fábio, que usou da poesia, o último encontro que eu fui agora, que a gente avaliou o Natal da tenda de Nazaré, que é a que eu vou com mais frequente, que na sexta-feira à tarde, uma proposta, o pessoal avaliou a festa de Natal como muito boa, tal, e deram uma proposta de fazer um encontro das 3 tendas. Eles sabem o quanto isso é um pouco perigoso, porque tem as rixas das comunidades, mas ele disse, mas vamos tentar,
né? Acho que o pessoal que briga, que é, né, essas questões do tráfico e tal, né, acho que não vão aparecer. Aí eu lembrei aqui, quando o Padre Fábio estava falando, disse assim, do trecho da música do Lenine, né, que diz assim, quando derem vez ao morro, todo o universo vai sambar, né? Então eu fiquei imaginando aqui como é que seria o encontro das 3 tendas. Vamos trabalhar nisso. Tivemos a honra de ter conosco lá o pessoal do MEB, não é? Na festa do Pilar, o pessoal do Concílio também nas festas, não é? E aqui tem um bocado de gente. O Padre Fábio foi lá celebrar com o Bispo Auxiliar Dom Macedo, o primeiro ano da tenda de Nazaré, não é? Assim, foi assim, só gratidão a Deus da vida e a todos vocês que colaboram, que rezam por nossa missão, viu? Obrigado. Permanece aí só para a gente poder. Então vamos já se organizando. A gente tem só um pequeno trecho para a gente encerrar e irmos para o nosso baile da fraternidade. Antes da gente encerrar, na moderação, eu queria apresentar 2 coisas a vocês. Então, primeiro, vocês viram, né? Esse trabalho belíssimo que é na Arquidiocese de Olinda e Recife, que eu gostaria primeiro de saber. Quem não conhecia, levanta a mão, só para a gente saber. Muita gente não conhecia. E é um pedido que eu gostaria de fazer agora às Pascões. Eu tenho conversado muito. Durante a pandemia, a Pascom foi fundamental e continua sendo fundamental na igreja. Mas hoje, o trabalho das Pascões deveria sair da celebração para ir para a missão. O que é a missão? É mostrar o que a igreja faz. A Pascom já faz isso, então a gente precisa reforçar mais ainda. Se a gente vê o quanto a nossa igreja trabalha e o quanto a gente não mostra e não conhece, é imenso. Por quê? Porque estamos muitas vezes preocupados apenas conosco. Eu gostaria que o Diego colocasse aí um vídeo, que é esse primeiro, esse daí é uma imagem, o Réveillon. Só observem, e quem está também participando conosco na internet, pode se sentir, digamos, representado também nesse vídeo. O Réveillon, né, a virada de ano no Arco do Triunfo. As pessoas não se cumprimentam, as pessoas não vibram, as pessoas apenas filmam
para depois mostrar e postar esse momento. Infelizmente é assim que nós estamos vivendo. Presos às aparências. E aí que trabalho belíssimo o diácono Antônio faz, mostrando o quanto nós podemos fazer. E para encerrar, antes dele colocar esse outro vídeo, nós só vamos conseguir fazer isso, de chegar mais próximo ao outro, quando a gente deixar de pensar em nós mesmos e olharmos o outro. No mês passado aconteceu um incidente no Japão. Houve 5 falecimentos, mas quase 300 pessoas se salvaram. Primeiro, por quê? Seguiram regras. Segundo, não pensaram em si mesmos. Terceiro, é uma sociedade que sabe cumprir aquilo que está determinado. Não sei se vocês já sabem do que se trata, mas foi um incidente que aconteceu no Japão, em que quase 300 pessoas conseguiram sair do avião em menos de 3 minutos e não estava funcionando a comunicação de bordo. Então, imagina você estar no avião com a turbina pegando fogo, a pessoa querendo dar orientação a você e você em silêncio, escutando as orientações e cumprindo rigorosamente aquilo que estava determinado. Então, é essa questão que muitas vezes nos leva à desgraça ou nos leva à morte. A gente só pensa em nós mesmos. Quantos de nós não iríamos atrás do nosso celular que estava guardado e atrapalhando o fluxo de saída? Quantos de nós não iríamos pensar, eu vou perder isso e aquilo outro que está aqui dentro? E terminaria matando todo mundo. Veja como a sociedade japonesa tem a nos ensinar de pensar nos outros, não somente em si. Queria que Diego colocasse só esse vídeo para a gente ouvir um pouco. Autoridades japonesas investigam a falha que levou à colisão de terça-feira no aeroporto de Haneda, em Tóquio. A Japan Airlines afirmou que o avião que se chocou com a aeronave da Guarda Costeira tinha recebido autorização para pousar. Em uma gravação da torre de controle, aparentemente feita pouco antes do acidente e disponível em um site que transmite ao vivo sinais de tráfego aéreo, é possível ouvir uma voz que diz para o avião comercial continuar a aproximação. 5 pessoas morreram no avião da Guarda Costeira, que levava ajuda a uma região do país atingida por um terremoto. O capitão do voo foi o único sobrevivente, mas sofreu ferimentos graves. Ao mesmo tempo, os 379 passageiros e tripulantes do Airbus da Japan Airlines conseguiram ser evacuados antes do fogo tomar conta da aeronave. Dezenas de voos foram cancelados, mas outras linhas locais operaram com normalidade nesta quarta em Haneda, um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Uau! No Arco do Triunfo. As pessoas não estarem mais vivendo entre si, mas no seu mundo pessoal. Todos ali. Depois vocês vão poder verificar isso, eu posso até mandar depois o link. Só celulares filmando, um mar de celulares filmando. E o segundo, desse incidente no Japão, seguir as regras e pensar em todos, não apenas em mim mesmo. E aí eu gostaria de partilhar essa mensagem com vocês, agradecendo, primeiro, a participação de vocês, a presença de vocês, quem está nos assistindo pelo canal do YouTube da CAP Animação Bíblica, e partilhar também esse desejo
de que nesta campanha da fraternidade, nós já viemos trabalhando aqui durante 6 anos, aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, desde o primeiro seminário que nós realizamos sobre políticas públicas, em que a gente teve o entendimento de que a gente precisa participar mais, estudar mais. Nós teremos o lançamento oficial da campanha da fraternidade no dia 14 de fevereiro, este ano, no Parque da Jaqueira, para vivenciar essa amizade social. Mas a gente precisa transformar, parece que às 3 da tarde, não é isso? Às 3 da tarde. Então nós precisamos vivenciar também em nossas comunidades paroquiais. Vamos replicar esse estudo em nossas paróquias. Replicar esse estudo principalmente em nossos grupos. Tem algumas partes do texto básico que fala da inimizade, da briga, da disputa, de tudo isso que a gente gera, às vezes, como foi dito aqui. Então, a gente está preocupado lá fora, mas em nossa comunidade a gente precisa trabalhar, e trabalhar muito. Então, eu vou pedir a Padre Fábio. Quando termina, é tanto lixo no chão. E ali, ó, tudo lixo aí. Nós tivemos no Rio de Janeiro em 2013 a Jornada Mundial da Juventude, e quando terminava, tudo estava limpo. Então é preciso que a gente realmente cuide. Eu peço ao Padre Fábio, que é o diácono. Vem cá para a gente poder encerrar. Infelizmente a gente não vai abrir, mas eu vou avisar o pessoal, quem estiver assistindo aí no canal do YouTube, pode passar para a página do Instagram, Cap Bíblia. Nós vamos fazer agora a filmagem desse grande encerramento nosso, desse encontro, desse seminário. Esperamos que nos próximos anos a gente continue fazendo, sempre no último sábado de janeiro. Esse ano a gente estava preocupado por conta da entrega do palio ao nosso arcebispo, mas graças a Deus deu para fazer lá a cerimônia e nós estamos aqui todos juntos, unidos. Agradecer mais uma vez ao Padre Fábio, ao Diácono Antônio pelo belíssimo trabalho. Vocês viram e a gente percebeu, né? Muita gente não conhecia essa ação que a Arquidiocese faz através do Padre Fábio, do Diácono Antônio, né? Então, Diácono Antônio Sebastião, muito obrigado pela presença, ao Padre Fábio e a todos vocês. Eu vou pedir para que o Padre Fábio possa fazer essa bênção final, né? Para que a gente possa partilhar agora, relembrando um pouco Dom Helder Câmara, brincando e vivendo essa amizade social. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Amoroso, Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e dê paz e que o Senhor vos acompanhe.